ênfase grande nessa obra, porque aqui ele pinta como ele chegou, como que estava a cidade de Hamburgo quando ele foi ver esses 40 mil mortos lá que ele teve que pegar. Então essa ela pinta como estava Hamburgo quando ela foi bombardeada. Quando ele vem para aqui pro Brasil, ele chega aqui no Brasil em 1950, como eu falei para vocês, ele não era ainda esse artista, né? Ele estava se descobrindo. Então ele vem aqui para São Paulo e começa a trabalhar na editora chamada Melhoramentos. Ele foi internado, ele ficou bem, teve que ser forçado a servir na Segunda Guerra Mundial, porém as imagens, o que ele viveu, continua com ele, ele não consegue esquecer. E esse daqui é um livro, infelizmente a gente não pode manusear, porque só tem uma cópia dele, é esse daqui. Aí ele fala um pouquinho, é chamado de o drama do Calvário, fala um pouquinho dessa Segunda Guerra, são várias gravuras com texto de menor teoria. E esse livro é Isto é Bahia, que é um recorte do livro de quando ele vem para a Bahia, ele fala um pouquinho dessa Bahia. Infelizmente a gente não pode manusear esse daqui, porém, atrás de vocês vem falando um pouco dessa Segunda Guerra Mundial que ele passou, que ele viveu. Não vai dar para explicar todos os quadros para vocês, mas dá para dar ênfase em alguns. A gente começa por esse daqui. Esse daqui é a Santa Ceia. Acho que não dá para vocês estar enxergando daí. Podem adentrar um pouquinho para conseguir enxergar. Então, esse daqui ele remete à Santa Ceia. Na época da Segunda Guerra, todos esses quadros eles foram pintados em 1970. A gente sabe que em 1970 estava acontecendo a ditadura militar. E por que esse quadro? O que acontece nesse quadro? Lá onde ele morava, existia uma raça pura, porém a raça pura para eles era só as pessoas brancas de olhos azuis. Então as outras pessoas, tipo cigano, hippie, pessoas de cores mais claras, de peles, né, mais escuras, aliás, não era considerado uma raça pura. Então por isso ele faz esse quadro. Aqui é Jesus e o restante são os hippies, os ciganos, as pessoas de cores mais escuras. E essas mulheres que geralmente vocês vão ver em muitos dos quadros de Hansen, era que ele gostava muito de pintar o cotidiano, o que estava acontecendo na época, e aqui ele pinta um pouquinho das prostitutas. Atrás de vocês, eu falei pra vocês que um pouquinho mais à frente eu iria falar quem era Ilse, certo? Então, Ilse foi a terceira mulher de Hansen. Como foi que ele conheceu Ilse? Hansen, como eu falei pra vocês, ele viajou o mundo todo. Ele seguiu viagem para Tichimone, foi um palácio onde ele deu aula de xilogravura, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, quando é que ele chega nesse tempo. E ele conheceu Ilse, que se tornou a sua musa. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho do quarto do casal. Pode entrar. Vocês podem ver aí na parede as fotos. São fotos de Ilse e Hansen no seu período de amor romântico. Então dá para vocês conhecerem um pouquinho de quem era Ilse e quem era Hansen, certo? E pra cá eu sei que são muitos detalhes, vocês querem ver, mas é que eu vou continuar falando, mas vocês vão observando direitinho. Então, aqui a gente tem um quadro mostrando um pouquinho da família de Hansen, e esse daqui é Hansen quando ele era criança. O nome de Hansen completo, na verdade, é chamado de Karl-Heinz Hansen. Ele começa a usar Hansen Bahia quando ele vem pra cá, se intitula brasileiro, então ele começa a usar o Hansen Bahia. Então vocês vão ver as obras dele aí, a assinatura dele ainda Karl-Heinz Hansen. Depois é que ele começa a usar o Hansen Bahia, na xilogravura vocês vão ver muito isso, o Hansen Bahia, quando ele começa a usar. Aqui são as indumentárias também deles, como eles viajavam muito, então eles traziam isso, as almofadas, como vocês podem ver, o que vocês estão vendo na verdade de quando eles viajavam para a Etiópia, Alemanha, eles traziam muito isso. Esse quadro a gente colocou aqui propositalmente porque essa é uma xilogravura. Aqui a gente colocou que a cama remete bem parecida com essa e um casal no seu momento de amor. No texto que vocês vão ver aqui embaixo é exatamente o testamento que Hansen ele deixa, falando que quando ele falecesse e a sua esposa falecesse, Ilse, que ele deixaria todo o seu legado para aqui pro Recôncavo, ou seja, todas as suas obras de arte foi doada pra gente. A gente tem uma outra fundação
galeria que é lá em